matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, amigos do Sintonizando Saúde. É com muita satisfação que eu retorno novamente a esse programa, a convite hoje, mais uma vez, convite da nossa querida Madalena. Uma oportunidade que eu considero muito importante de participar de um programa como esse, que sempre procurando trazer boas vibrações, momentos de leveza, momento de conscientização para a vida das pessoas, que é uma coisa que a gente precisa muito hoje na televisão, em todos os aspectos, mas para quem gosta, né, da televisão, muito importante. E hoje é uma satisfação para mim ainda maior, porque hoje, substituindo a Madalena, mas não estou sozinha. Hoje eu tenho a satisfação de compartilhar esse programa com o professor Luciano Bettiger. Espero que tenha pronunciado corretamente. E nós vamos então hoje fazer um conversatório, né, professor? Professor Luciano já esteve aqui na semana passada, compartilhando o programa com a Madalena. Já foi, né, devidamente apresentado, trouxe os seus livros e hoje nós vamos compartilhar esse conversatório falando sobre um tema que é um olhar sobre as mudanças que ocorrem no mundo. Então, espero que nós possamos trazer aqui cada um de nós, eu com a minha visão espírita, com os meus estudos nas obras de Kardec e outras obras, hoje apresentando obras de Manuel Filomeno de Miranda também, sobre o conceito aqui apresentado, e o professor dentro da sua área de estudo, mas sempre com o mesmo objetivo de conscientização e culminando no mesmo ponto, né, de conscientização e eu diria até de consolo também. Então, como vai, professor? Obrigado, muito obrigado, senhora Madalena Ferro. Perdão. Agradeço a senhora Madalena que está pensando nela, né? E também poder estar mais uma vez aqui para um novo conversatório sobre esse olhar, né? Sobre as mudanças, quer dizer, nós vamos falar, na verdade, de visionários, né? Porque visionários são aquelas pessoas que veem longe, né? Então, nós sabemos que tem pessoas que têm uma visão curta, outras uma visão mais ampla, e tem pessoas que têm visões, assim, de anos e anos à frente do nosso tempo, né? E nós sabemos pela história que muitas pessoas, né, vieram e nos apresentaram visões assim para um tempo muito longo, né? Então nós podemos falar um pouquinho sobre isso também, nessas visões, esses visionários, né? Vamos só contextualizar um pouco melhor para o pessoal que está em casa, o que a gente quer dizer com esse um olhar sobre as mudanças que ocorrem no mundo. Então, na verdade, nós temos já diversos tipos de previsões que foram feitas já há muito tempo, desde da época dos textos bíblicos. Se pensarmos nos textos falando de Isaías, ele já anunciava em seus textos momentos de profundas transformações que o planeta Terra passaria. Depois disso, a gente tem em outro momento a presença de Jesus, que também vem colocar de maneira bem clara que nós passaríamos por grandes transformações no planeta Terra, que grandes mudanças aconteceriam. Temos textos do Apocalipse, dos evangelistas Lucas,
Mateus, também colocando, e a gente tem aí diversos textos que foram utilizados dessas passagens bíblicas, onde se fala que haveria grandes abalos no globo, se fala sobre revoluções, o escurecimento do sol, o cair das estrelas, anunciando aí grandes dores, na verdade. Depois a gente também tem outros momentos de previsões que foram feitas pelo calendário maia, colocando uma época que até culminou em 2012 como um grande momento de transformação planetária, mas que foi, na verdade, mal interpretado, colocado com uma interpretação, não diria mal interpretado, uma visão de uma interpretação que colocava como esses prenúncios, se baseando também nessas anunciações bíblicas, como o fim do mundo, assim como Nostradamus, que também colocou a transformação que ocorreria no planeta, a qual seria necessário que, para se passar por essa transformação, nós tivéssemos uma grande transformação moral. Mas também, novamente, se utilizou desses textos para falar que seria o fim do mundo. Então, professor, nós vamos falar a nossa visão, um olhar sobre as mudanças que ocorrem no mundo. Então, o mundo vai acabar? É isso que a gente vai falar? O mundo, uma notícia boa é que o mundo não vai acabar. Não vai acabar ainda, né? Mas o que tem que acabar é um sistema, né? É uma conduta das pessoas, são normas que nós viemos, vícios que nós temos que superar, que temos que vencer, e maneiras de lidar que nós temos que transformar. Então, tem que mudar um sistema de vida, né? É isso que vai acontecer. E não o mundo acabar, né? Não é isso aí, né? E nós já estamos sentindo essa mudança, já estamos percebendo isso, todos nós, principalmente nessa época do mundo global, um mundo globalizado, em que nós recebemos notícias assim imediatas, né? Do que está acontecendo em cidades, em países lá do outro lado do mundo, né? Nós tomamos imediatamente conhecimento disso por causa da informática, do computador, né? Desse avanço tecnológico. Então isso aproximou muito as pessoas, né? E nós podemos perceber que estão ocorrendo muitas mudanças, né? Mas qual é o sentido dessas mudanças? Porque tudo tem um sentido, né? Dizem que nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma razão de acontecer. Se nós formos observar ver o fenômeno e buscar a causa desse fenômeno, nós vamos descobrir que no fundo tem um sentido de acontecer isso, né? Essas mudanças estão ocorrendo justamente porque nós estamos entrando num período novo, numa era nova, vamos dizer um ciclo novo, porque a vida ela é cíclica e em várias dimensões, são ciclos pequenos, muito pequenos, outros maiores, outros muito grandes, outros gigantescos, né? Ciclos já. O que é o ciclo? Começa, desenvolve, progride, amadurece, chega ao ponto culminante e vai decaindo, declinando e termina. Esse é um ciclo, né? E a vida é assim, a vida é cíclica. Então nós estamos entrando num novo ciclo. Para nós termos ideia desse ciclo, é um período de 2.160 anos, é um ciclo imenso, né? Nós estamos assim na infância desse ciclo, nós estamos no ano 68, vamos entrar agora em março, neste ano 68, dessa era que nós chamamos de era de Aquário. Por que isso, né? Porque o Sol, segundo os estudos de cosmobiologia, o Sol entrou na constelação de Aquário em 21 de março
de 1948. Então, nós estamos nesse ano. Mas o que ocorreu? Para nós termos uma ideia assim, né? 1 grau no cosmo corresponde a 72 anos aqui na Terra. É apenas 1 grau no cosmo. Então, nós estamos num período muito pequenininho, muito pequeno, a infância. Nós nem percebemos ainda muito os raios solares, né, que vão iluminar não só o planeta, mas as mentes também, o nosso raciocínio. Nós vamos entender muitas coisas, compreender a razão de muitos acontecimentos, né? Quando acontece uma iluminação nesses fenômenos, quando alguém põe uma luz sobre isso, para nós podermos perceber com claridade o que está acontecendo. Então, esse período é um período muito longo. Mas, e ele não acontece também logo assim, rápido, de imediato, né? Não pode ser isso aí. É um momento que vai aos poucos, vai entrando, é um momento de transição em que os novos aspectos vão se delineando, vão aparecendo, vão surgindo e vão substituindo aos poucos aqueles hábitos antigos, aqueles acontecimentos que antecederam. E assim é uma mudança que nós temos que nos adaptar. Nós humanos sempre temos muita dificuldade em mudar, porque o mudar exige uma adaptação. Aí entra a dificuldade, né? Justamente de se adaptar a essa mudança. E se ela for muito forte, nós não conseguimos. Então nós precisamos de um tempo para poder nos adaptar a essas mudanças. E vamos aos poucos, né? Nós todos somos diferentes, nós vemos as coisas de uma maneira diferente, cada um tem uma maneira de ver, né? E até nós podemos reunir isso tudo e compreender a posição de um outro conosco e tudo isso é muito complicado, muito difícil, né? Então isso leva tempo e por isso as coisas acontecem no cosmos muito rápidas, mas quando chegam aqui elas perdem essa velocidade, vão muito mais lento, se adaptam, né, à nossa condição humana, porque nós vivemos numa faixa uma faixa confortável, né, de temperatura, de altitude, de condição ambiental, assim, né, e de habitação também, né? Numa faixa é uma zona de conforto, como se chama, né? Uma zona de conforto. Se nós ultrapassarmos essa zona de conforto, nós já não nos sentimos bem. Então e essa zona de conforto, ela tem uma certa condição, né? Nós precisamos de uma certa temperatura, senão nós não podemos raciocinar bem, né? Então, essas coisas vão acontecendo assim. E como a dona Marisa estava falando, né, houve uma mudança cósmica, por exemplo, em 1947, precisamente em 12 de novembro de 1947, nós temos esse dado aqui, aconteceu um eclipse total do Sol. E a imprensa divulgou isso com o título assim, quando o céu se veste de negro. E a partir daí começou um movimento, uma mudança, né? Foi um impulso para haver uma mudança na humanidade. Essa mudança, esse polo
se localizou na América, justamente na América do Sul, na nossa América do Sul. Então, ocorreu a vinda de um grande instrutor dessa humanidade, um sábio francês, chamado Serge Renaud de La Ferrière. Ele, nessa época, 12 de novembro, ele sentiu essa mudança, porque quem assiste um eclipse é muito interessante, parece que é um momento assim que o dia se torna noite. Eu tive a oportunidade de assistir isso no México. Então, os animais todos vão descansar, é como se o dia acabasse. Então, e de repente, começa outra vez o dia a nascer. É um momento assim, né? E isso marcou esse período aí. E esse sábio francês, esse mestre, veio para a América do Sul e desembarcou em Caracas, na Venezuela, em 17 de janeiro de 1948, para colocar em marcha assim, o que, a partir daquele momento, seria considerada a mais sublime revolução espiritual do planeta dos últimos séculos, que é o movimento aquariano. Nós sabemos disso aí, porque o aquário é um signo de ar, né? É a posição que o Sol está agora, e esse movimento, ele compreende uma verdadeira revolução nos hábitos das pessoas, mas é lento, é um movimento que vai se mudando lentamente, né? Porque, por exemplo, nós podemos comparar esses 72 anos com as pulsações, né, do coração, que são 72 pulsações por minuto, né, de uma pessoa, um humano saudável. Então, nós percebemos como isso aí, 72 anos, para nós já é um período longo, mas no cosmos é muito rápido, né? Até o professor então, trouxe uma foto, né, professor? Trouxe uma foto, sim, desse grande sábio francês, Dr. Serge Renaud de La Ferrière, né, que está aí. Quando ele estava, é uma foto oficial dele aos 33 anos, quando ele chegou à Venezuela para começar essa revolução espiritual. Né? E para compreender a verdadeira dimensão mundial dessa tarefa, né, da tarefa que pesa sobre esse movimento, é preciso passar uma vista de olhos assim sobre alguns aspectos relevantes dos movimentos que antecederam essa era, né, esse aquário, essa era de aquário, que foram o movimento ilustrado, o romântico e o existencialista, que enriqueceram a história da humanidade. O movimento aquariano é um movimento nitidamente sul-americano, pois ele surgiu assim desde a América do Sul para o mundo. O nome vem da era de Aquários, como já falei aqui, que é a que nós estamos começando a viver. Bom, devido a essas influências cósmicas, esse movimento está destinado a ser considerado como a revolução iniciática e cultural mais importante do século XXI, pois ela está voltada para a iluminação coletiva dos seres humanos, a evolução interior e a exaltação de uma aristocracia do espírito, se podemos dizer assim, né? Bom,
Também outro dado importante é que em 18 de janeiro passado se comemorou o centenário do nascimento desse grande mestre. Né? Ele veio à Venezuela e fundou uma instituição que teve o nome de Fundação Serge Renaud de La Ferrière. Estamos vendo aí a foto do centenário. Sim, do centenário. Do centenário, né, que o professor trouxe. Então, essa fundação, essa instituição, conhecida com esse nome, começou na Venezuela, é o veículo público de manifestação desse movimento aquariano. E sua nova concepção transcendental sobre a natureza, a vida, o ser humano, as artes, a maneira de relacionar-se entre os povos, etc. Né? Esse movimento ele depois estendeu-se para a cidade do México e todos os países de língua espanhola, e hoje tem representação em mais de 40 países. Isso aqui nós podemos esclarecer por enquanto, assim, né? De início. Isso. Na visão do Espiritismo, eu vejo que a gente utiliza, assim, claro que termos um pouco diferentes, né? A gente fala sobre a grande transição planetária que está acontecendo no momento. Exatamente. Que também é bem esclarecida já na obra básica de Kardec, que é o livro A Gênese, no capítulo 18, ele já nos trazia esse esclarecimento a respeito dos sinais dos tempos, né? Falando sobre essa grande revolução que estamos comentando e que, na verdade, também esclarecendo que não haveria nenhum fim do mundo, que o planeta Terra não seria extinto, pelo menos ainda não é época para isso. Não se abateria essa visão de termos um castigo sobre a humanidade que vai eliminar o globo, aquele que não seguiu os caminhos estabelecidos. Mas sim, é o momento também da grande transformação moral, porque é preciso que, assim como o professor estava comentando, a mudança na cultura, nos costumes, são chegados os tempos, é até assim que Kardec coloca, são chegados os tempos previstos para que grandes transformações aconteçam. E essas grandes transformações são exatamente isso, a necessidade que não pode mais ser adiada de que haja uma transformação moral da humanidade. Então nós passamos aí por diferentes períodos importantes e também na nossa visão espírita, essa época da transição planetária também não é nenhum grande marco, que vai acontecer nenhum grande cataclisma e que amanhã nós já estaremos em uma nova era. Assim como o professor estava falando, né, professor? Não é um movimento que hoje nós vamos dormir, que nem na nossa visão espírita. Hoje nós vamos dormir no planeta de provas e expiações, amanhã vamos acordar em planeta de regeneração, vamos ter asas e nada disso, né? É um movimento lento também que vem acontecendo, mas que essas grandes mudanças, esses grandes apelos que nós estamos vendo no planeta hoje em dia, tanto em termos morais, porque a gente tem às vezes a sensação de que a gente está chegando no fundo do poço, na questão moral, dos costumes familiares, os costumes sociais, na questão cultural, com a qualidade do que se apresenta na arte, na tão falada arte moderna hoje em dia, que muitas vezes eu apresento para os meus alunos, fazendo uma comparação
né, dos movimentos, por exemplo, dos impressionistas, depois com um movimento conhecido como arte moderna, que a gente tem coisas que não nos traz nenhum tipo de elevação do espírito quando vemos, até a música. Né? Então, a grande transformação é a moral. Sem contar que, como o professor também falou, que a vida é cíclica, tudo evolui. Né? O planeta também evolui e tem passado por evoluções físicas também, como tudo que é criação divina passa por evolução. Então, o ajuste das placas tectônicas e todo esse movimento climático que acontece por movimentos naturais do globo. Não que nós não estejamos influenciando negativamente nisso. Mas esses grandes movimentos, eles vêm também para avançar a nossa evolução, porque é como se a gente achasse que a gente vai poder continuar sempre fazendo tudo igual, sem modificar o nosso pensamento, sem moralizar o nosso meio de viver. Também, na sua visão, o principal fator é a moralização, professor? Também, principalmente a ética, né? Porque a moral é uma coisa assim mais, são regras locais, né? Tem países que tem, é moral, por exemplo, casar-se uma vez está dentro dos conceitos da moral. Mas em outro país, ter várias esposas é considerado dentro da moral também. Então, moral é uma coisa assim mais local. Mas a ética não, a ética diz respeito já, né, ao comportamento das pessoas, né? Está mais ligado a esse interior. A gente poderia talvez colocar assim como uma... Vamos nos inspirar na moral do Cristo para falar. Moral, ótimo. Né? Porque vamos sim. A crística. Sim. Porque a ética também, dependendo, a gente poderia colocar uma visão assim. Os traficantes têm ética? Tem a deles, né? Tem a deles, acharem o que é, né, dentro das regras deles. Então a gente coloca o nosso modelo, um dos nossos modelos aí que é o modelo da moral crística, né? Poderia ser nesse sentido, para ficar talvez mais claro para as pessoas saberem em que a gente precisa se espelhar, até onde a gente quer chegar. Tem muitas coisas simples, né? Porque a vida ela é simples, nós é que complicamos ela, né? Verdade. Nós temos que mudar determinados hábitos que nós adquirimos, né? E esses hábitos eles evoluíram e se tornaram vícios. Então tem coisas que, por exemplo, nós temos que melhorar muito a nossa saúde. Hoje, por exemplo, hoje em dia, a saúde é importante, né? Se nós perdemos a saúde, nós não teremos paz. Então, a saúde é uma condição para ter paz, né? Se fala muito em paz, mas paz é um conceito relativo, né? Então, o que eu preciso fazer para melhorar a minha saúde? Tem muitas coisas que eu posso fazer simples, né? Verificar os nossos hábitos, que hábitos nós estamos seguindo, e esses hábitos são saudáveis, nos levam a um estado de saúde, porque saúde é um conceito amplo, né? Envolve muitas coisas nós temos que fazer para ter saúde, né? Por exemplo, hoje nós já sabemos que precisamos fazer atividade física, né? A medicina já está recomendando isso. Nós temos que a vida está nós estamos vivendo mais, estamos né, avançando mais em idade, né? As pessoas idosas já estão praticando mais atividade física, exercícios e tudo. E começamos, então, nós temos que partir do físico, né? Do nosso físico, que é a nossa estrutura, né? Então, em yoga, por exemplo, que é um caminho de evolução humana, nós começamos com a Hatha Yoga,
que é o trabalho sobre o nosso físico, nossa estrutura física. Começamos aí. Nós temos que dar um alimento saudável para esse físico, né? Nós temos que ter uma respiração boa, né? Às vezes temos que aprender a respirar, né? Porque às vezes nós não respiramos bem. O estresse provoca muda a nossa respiração, nós não respiramos bem e por isso afeta a nossa saúde, né? Temos que ter um sono bom, né, para ter também essa saúde. São vários fatores que nós temos que considerar. Por exemplo, a respiração. Muitas pessoas sabem que fumar, né, é prejudicial à saúde, né? Mas só saber não adianta, né? Nós temos que ir mais profundo, né? Saber só não adianta. Se eu não ponho em prática, né, se eu procuro eliminar isso aí, eu estou me envenenando, eu estou me suicidando a longo prazo, né? E muitos outros hábitos que nós temos que corrigir, né, para nós termos saúde física. Para daí em diante nós começarmos a pensar mais, utilizar, por exemplo, quando nós nos alimentamos, né, nós temos que pensar nos alimentos. Esses alimentos, nós comemos muito pelo gosto, né? Isso foi muito incentivado, comer pelo gosto, né? Mas a gente não percebe assim o valor nutritivo daquilo que nós estamos nos alimentando. Será que aquilo é bom? Vai nos fazer bem? Nós temos que observar, começar a usar. Somos seres racionais, temos que usar a razão, né? Analisar isso, filtrar tudo, né? Todas as informações que nós recebemos também, temos que filtrar, né? Nessa parte do físico, essa parte do físico, a gente vem se deixando influenciar muito pelas questões midiáticas, né? A mídia e o materialismo que é imposto pela questão do consumismo. Então, tanto em vários sentidos na nossa maneira de viver, do desperdício. Então, é necessário que, como eram anunciados, por que acontecer grandes cataclismas? Eles poderiam ser evitados pela benevolência? Poderiam, mas a gente tem livre-arbítrio. E a gente optou pelo caminho que é esse caminho desregrado, do desperdício. Então a gente vê, foi preciso hoje enfrentarmos no Brasil uma grande crise hídrica, para que as pessoas passassem a ter consciência de que não é possível que se desperdice a água da maneira que estava sendo desperdiçada, sendo jogado fora a água potável como se fosse um bem infinito e que nunca iria se extinguir. Então foi preciso que houvesse um grande sofrimento, pessoas passando grandes necessidades, para se conscientizar de que é possível viver de uma maneira mais consciente. Então, no físico, o próprio planeta, ele está protestando contra a nossa impenitência dos nossos costumes, né, professor? Exatamente. Colocando para a gente a urgência da necessidade da mudança de hábitos. Exatamente, E assim nós vamos tomando consciência disso, às vezes a duras penas, né? Sim. Então, quando o livre-arbítrio é muito bom, mas nós temos o direito de escolher. E aí, quando nós escolhemos errado, nós sofremos, né? Quando nós acertamos, é porque nós fizemos uma boa escolha. Então, vamos procurando assim, mas nós temos que cair nesses desequilíbrios para encontrar o equilíbrio, né? E saber o que realmente é bom para nós e o que nós temos que fazer. E tem assim, tratando do físico, depois do mental, né? Quantas informações a gente recebe, quantas notícias, quantas coisas que na verdade não esclarecem muito. Então nós temos que ler muito e ler coisas boas, né? Livros que nos instruam,
né, que nos acrescentem alguma coisa, né, algum ensinamento, e questionar também sobre isso, né? E respiração, aprender isso, e outras coisas ainda que são mais para frente, né? Mas essa base a gente tem que começar por aí, né? Essa coisa da gente ter que passar por grandes, às vezes, sofrimentos para poder conseguir se modificar. Ao longo da humanidade a gente foi, infelizmente, a gente sempre tem a opção de evoluir pelo amor, mas... sim. Mas a gente acaba justamente como a gente tem o livre-arbítrio que nos dá responsabilidade, nos dá mérito sobre o que fazemos, né? Mas também nos dá responsabilidade. Mas essas grandes revoluções que acontecem no globo, tanto em termos físicos do globo mesmo, de cataclismos, colocam também a gente para modificar o pensamento. Quanto se cresceu em termos de tecnologia por causa disso, né? Por exemplo, o Japão detém hoje o maior conhecimento que existe sobre a parte de terremotos. Eles são sempre atingidos, então foram desenvolvendo novas e novas tecnologias. Exatamente. As grandes epidemias que aconteceram nos permitiram o desenvolvimento e a busca da humanidade por vacinas, por medicamentos, por métodos de cura mais eficientes, até levando nisso a gente poder hoje viver mais e viver com qualidade, né? Essas grandes transformações às vezes vêm dolorosas, mas vêm para impulsionar o progresso. Mas agora a espiritualidade nos fala que é o momento em que realmente é urgente que nós possamos nos conscientizar. E Emmanuel nos fala, um autor espiritual, que é a época de elevar-se através de ideias e ideais. Exatamente. Então, nós aprendemos por amor ou por dor, né? A gente sempre tem as duas opções. Né? Duas opções. Normalmente a gente espera para ir pela dor, porque é aquela que a gente vai adiando, mas aí quando a dor chega, aí não tem jeito. Aí não tem jeito, aí tem que procurar um socorro, né? Para aliviar. Aí a gente tem que mudar. Aí é obrigado a mudar. Que é o que está acontecendo, é essa época, né, professor? É essa época, nós somos obrigados a mudar. O cosmo vai provocando, porque todos esses acontecimentos que nós estamos assistindo fazem parte de um grande plano de mudança. Eles não são isolados só, parecem isolados, mas todos têm sentido, tudo isso tem um sentido, é um grande plano de mudança, né? E começa justamente dessa forma, assim, como nós estamos assistindo, devagar e tal, para que nós possamos ir nos adaptando a essas mudanças, né? Nos melhorando, assim, né? A gente diz que agora é a época de se cumprir a parte do Sermão do Monte, vai ficar muito clara agora no Sermão da Montanha, quando se diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então são os mansos e pacíficos de coração. Nós precisamos ter aí essa mais benevolência no coração, mais mansuetude, mais amor, não só conosco mesmo, com o nosso próximo, mas com o nosso planeta. Então, como a gente estava falando, essas grandes mudanças vêm acontecendo e a gente foi evoluindo ao longo dos tempos, mas a gente evoluiu muito na parte tecnológica, na parte intelectual. Essa grande movimentação da necessidade do alimento que faltava em determinados locais, a busca de canalizar a água, de evitar as tragédias, mas a gente ainda não evoluiu nessa outra parte da fraternidade, que é a fraternidade universal, não só a fraternidade entre as pessoas, a fraternidade, ela envolve o nosso planeta. O que eu estou fazendo com o meu planeta, né? Tudo isso. Então agora é o momento de evoluir em caridade e fraternidade. Exatamente, porque o planeta é a nossa casa, né? Onde nós moramos, né? Vivemos aqui, né? Então nós temos que tratar ele, né?
como a nossa casa mesmo, como nós tratamos a casa, né? A nossa casa. A questão do lixo, por exemplo, né? Quanto lixo nós produzimos, né? A questão de reciclar o lixo também é importante isso, né? As pessoas não fazem isso, né? Até a gente aprender isso, né? Que eu tenho que reciclar, de separar um pouco. Já tem pessoas até que vivem da reciclagem do lixo, vivem disso, né? Então, temos que pensar nisso, temos que começar a fazer isso, né? Né? Ter esses cuidados com o planeta, porque é o meio ambiente, nós dependemos dele, né? Houve um tempo em que se achava que era tudo fonte inesgotável. Água, fonte inesgotável de vida. A terra vai ser inesgotável produtora de alimentos, eu posso desperdiçar e posso fazer como eu quiser. O ar, tudo isso como fonte inesgotável. Mas é como eu comentei, o próprio planeta ele está protestando contra a nossa impenitência. Porque não é possível que a gente siga vivendo dessa maneira. Quando a gente pensa em reciclagem, hoje a gente já tem, né, um pouco essa conscientização que está sendo criada, essa importante conscientização, que muitas pessoas ainda não aceitam, e eu vejo isso em meios onde o nível de educação intelectual é alto, mas isso não está relacionado a ter consciência ainda, né, professor? Tem gente que não aceita, mesmo tendo nível de escolaridade alto, não tem consciência, porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. Né? Não aceita o processo da reciclagem. O próprio consumismo leva a gente a isso, né, professor? É só a gente parar para pensar no consumismo exacerbado que se tem no Natal, quanto de lixo a mais se produz? Com milhares de pacotinhos plásticos, papel de presente, isopor, um monte de coisa. Pois é, cada vez se embrulha mais as coisas e mais um outro para cima e outro plástico em cima e tal, né? Difícil, isso aí é difícil, é lento, é demorado, né? Isso aí está ligado a uma lei chamada lei da moleza das massas. Porque tudo é vibração, né? É um princípio hermético, tudo é vibração, tudo vibra, mas vibra em frequências diferentes, né? Exato. Então, frequências muito rápidas e muito lentas, então a gente vai aprendendo mais lentamente, né? Lentamente vai aprendendo. E hoje que eu vejo assim, o grande desafio nosso da humanidade, falando da fraternidade, né? É justamente esse, porque quando nós falamos em revolução, né? Até tem um texto sobre isso aí, que nós recebemos, revolução. Se nós tirarmos a letra R, fica evolução. Então, uma revolução, ela sempre promove depois uma evolução do ser humano, né? E nós interpretamos revolução como uma coisa ruim, negativa, difícil, né? Mas, às vezes, é preciso uma revolução para poder modificar alguma coisa. Então, eu vejo hoje, assim, que a Revolução Francesa, a grande Revolução Francesa, né? Ela não terminou ainda, né? Porque os princípios dela eram liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade até que nós conseguimos essa liberdade, né? Através de guerras, de conflitos e tudo, mas conseguimos uma certa liberdade, a partir também da Revolução Francesa, na França e tal, conseguiu, e surgiu uma terceira classe e tal, social, que é a burguesia, que não havia, né? Então, para promover um equilíbrio, mais um equilíbrio entre as duas classes, né? Mas, e depois, isso aconteceu nos Estados Unidos, na França, repercutiu no mundo todo, né? E depois a igualdade, aí nós conseguimos a igualdade como? Isso foi testado na Rússia, né? A União Soviética testou isso, mas também verificaram que não dava certo, né? Que nós somos diferentes, cada pessoa é diferente. Então não se pode igualar todo mundo tem que usar o mesmo calçado, a mesma cor de roupa,
isso não dava certo, então se abandonou isso, né? Mas a última palavra, que é fraternidade, essa ainda não foi cumprida. É essa que a gente precisa agora, que está, né, nos tempos previstos, que não podemos adiar mais. Não podemos adiar. É a conquista da fraternidade. Exatamente. Então, essa fraternidade é que eles dizem que nós somos irmãos, mas nós estávamos falando há pouco, né? Somos irmãos, mas quando nós olhamos assim para outras pessoas, para os outros humanos, né, nós vemos tantas diferenças gritantes, né, em questão de cor, de aspecto físico, né? Nós, há pouco tempo, nós chamamos assim de raças, né? Nós estudamos no colégio que haviam raças, raça negra, raça branca, raça amarela, raça vermelha. Hoje nós já não falamos mais assim, nós já evoluímos, são etnias, né? Mas a raça é uma raça só, é a raça humana, só tem uma raça, a raça humana, com diferentes etnias, de acordo com o ambiente onde a pessoa vive, a cultura e tudo, né? Então, quando nós olhamos assim para a humanidade, nós vemos pessoas tão diferentes, né? Nós ficamos pensando, será que esses são nossos irmãos, né? A gente quer se comunicar, mas a língua é tão complicada, tão difícil, nós não conseguimos nos comunicar através da fala. Nós temos que estudar aquela língua para poder nos comunicar, mas isso é porque nós olhamos muito superficialmente, né? Nós olhamos as coisas por fora, e aí nós vemos essas diferenças. Na verdade, não existe uma pessoa igualzinha a outra, né? Cada pessoa é diferente, e que bom, isso é fantástico, porque se todos fossem iguais, não teria graça, né? Então, essa diferença é bom. Mas o grande desafio é aprender a lidar com essas diferenças. É verdade. É isso que nós temos que aprender. Nossa. E nós estamos assistindo esse fenômeno aí na Europa. É verdade. Né? Esses imigrantes que estão entrando na Europa, né? Nós ainda há pouco falamos sobre isso aí, né? Que vão provocar uma série de desequilíbrios nas economias desses países, na cultura, em tudo, né? Mas é um fenômeno que está forçando, né, as pessoas no princípio houve uma reação contrária, não, nós não podemos receber, vocês não são daqui. Mas de repente os países europeus falaram, bom, principalmente a Alemanha, diz não, porque afinal são seres humanos, então nós temos que receber esses seres humanos. Nós também, em tempos de guerra, os outros também os receberam, então temos que recebê-los, né? Mas aí vem essa dificuldade toda, quer dizer, nós temos que trabalhar isso muito. E aí vem o trabalho da fraternidade. Trabalho da fraternidade. Porque a fraternidade, ela começa a vir nessa lista aí de liberdade, igualdade e fraternidade. Agora ela ficou por último, que deveria vir primeiro, porque a liberdade, ela foi super importante para a abertura do pensamento, permitindo a modificação na cultura, na arte, na música, tendo acesso, a população passou a ter acesso a isso, as mudanças religiosas, as intolerâncias religiosas, houve essa abertura dessa modificação. Mas, professor, como que a gente faz a gente chega na liberdade até um certo momento? Se a fraternidade não entrar junto com a liberdade também, aí a gente passa do limite da liberdade, não é? Exatamente. Quando nos falta a fraternidade, que é o que tem acontecido muito no nosso dia a dia, a gente vê aqui na cidade. Não me importa, eu quero colocar o meu carro aqui, para mim é importante. Eu acho que eu tenho aquela liberdade de colocar o meu carro ali. Mas falta a fraternidade de pensar que pode vir uma mãe ou um cadeirante, uma mãe com carrinho de bebê, ou um cadeirante que precisa passar pelo meio da rua e pode ser atropelado. Então, faltou a fraternidade aliada ali à liberdade. E a Europa agora, com esse grande processo migratório, como nós comentávamos, eu e o professor estávamos conversando agora há pouco, a Europa também precisou passar por esse processo migratório no passado. Foram recebidos por diversos países.
Sem contar na questão que a gente fala, na questão cíclica, e que na visão do Espiritismo demonstra no passado, quando os europeus estiveram em diversos países colocando a sua dominação, impondo os seus costumes, explorando o povo e a matéria-prima dos locais. E depois, hoje, numa lei de ação e reação, precisam reencarnar nesses outros países, que infelizmente têm passado por grandes dificuldades com guerras que não permitem nenhuma condição de vida. Então, às vezes, as pessoas, falta a fraternidade até de compreender que não há condição de sobrevivência a mais em determinados países em decorrência da guerra. E eu não sei se o professor sabe, mas eu ouvi falar, inclusive, que na França, hoje, grande parte dos jovens não sabe quem foi Jesus. Ah, sim, já ouvi falar sobre isso, justamente. Então, é preciso que a mudança venha. É preciso, né? Nós estamos invadindo o espaço da outra pessoa, né? Não respeitando, como a senhora falou, né? Uhum. E... Tá. Pois é. Então é verdade. A história tem que contar uma história, porque se fantasiou muito a história. Uhum. Tem que contar a história verdadeira, para que a gente conheça a verdadeira história da humanidade. É verdade. É importante que a gente não fique julgando sem benevolência no coração. Exatamente. O julgamento sem conhecer a história como um todo, só analisando uma pequena parte, nos torna injustos. Exatamente. É preciso não julgar, é preciso ter uma benevolência e indulgência no coração para poder tolerar as diferenças. Porque quando não tem diferença, não tem o que tolerar. Quando somos iguais, não tem o que tolerar. Não, eu sou tolerante, mas eu sou tolerante com quem pensa igual a mim. Então, com quem tem dificuldades diferentes da minha, tem processos evolutivos diferentes do meu, aí eu já não tenho mais tolerância. Bom, eu acho que estamos quase chegando ao nosso final. O professor quer fazer um fechamento, professor? Falar mais alguma coisa para encerrarmos? Só me lembrei do seguinte, na última guerra... No último conflito mundial, a guerra mundial, né, tinha os vencidos e os vencedores. Então, os vencidos eram aqueles. Os vencedores, os vencidos eram os maus, os errados e tudo, né? Uhum. Então, era uma nacionalidade, né? Se classificavam pela nacionalidade. Esses são ruins, né? Então, pela nacionalidade. Mas agora nós chegamos num outro ponto. Nós chegamos dentro do ser humano. Quer dizer, a maldade não é daquele povo, daquela região, daquele país, não. É do ser humano, o ser humano, que precisa mudar. É isso aí. Então é isso. São chegados os tempos de não vai acabar o nosso planeta Terra. O que tem que acabar é o nosso modo de pensar como é atualmente, sem o envolvimento do amor nesse pensamento. Quem tiver interesse na parte do Espiritismo, eu posso recomendar o livro A Gênese, o capítulo 18, ou também tem as obras tem o Transição Planetária, que é da psicografia de Valdo Pereira Franco, e o Amanhecer de uma Nova Era, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que pode ser encontrado na Livraria Espírita. E esse aqui, Nas Fronteiras da Nova Era, esse livro, ele compila os outros dois com uma análise da Sueli Caldas Schubert. Então, uma indicação, quem tiver curiosidade de conhecer na visão espírita, mais esse... Então, nós vamos encerrando aqui mais um Sintonizando Saúde, relembrando que o programa vai ao vivo às sextas-feiras, às 13 horas, com reprises oficiais às segundas, às 15 horas e quartas, às 17 horas. E depois também estarão disponíveis no canal do YouTube do Sintonizando Saúde, que depois, com certeza, a Madalena vai disponibilizar esse, como estão disponibilizados os demais. Então, tenho certeza que eu e o professor só temos a agradecer essa oportunidade de vir trazer aqui esse olhar sobre as mudanças que ocorrem no mundo. Então, é isso. Paz e bem a todos e fiquemos todos com o nosso pensamento tranquilo. Obrigada. Muito obrigado. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll
I'll be there in a hurry.